Olá, meu nome é Reis, estamos aqui para compartilhar um livreto maravilhoso que é o 7 Aspectos da Igreja, né? Espero que você goste. O livro vai falar da igreja, do corpo de Cristo e queria que você compartilhasse com as pessoas, ok? Como eu já disse, meu nome é Reis, né? E espero que você possa dividir essa palavra maravilhosa com todos aqueles que você conhece, ok? Então vamos ler aqui. Vou ler o livro para você, para que você puder entender, né, dessas coisas que nós vamos falar. Vou falar, esses vídeos serão bem pequenos, né? Esse é o meu primeiro vídeo e espero que possa haver mais. Mas desse livreto a gente vai finalizar ele, mas vídeos curtos, nos quais você, né, vai poder ouvir aí essa mensagem maravilhosa, ok? E assim, se Deus permitir, nós vamos falar e ler mais livros ou livretos aqui junto com você, ok? Deus abençoe. Então, os 7 aspectos da igreja. A leitura bíblica se encontra em Efésios, ok? Efésios capítulo 1, versículo 23, Efésios capítulo 2, versículo 15 e 16, e Efésios capítulo 2, versículos 19, 21 e 22. Também Efésios 4, 4 e Efésios 4, 12 e 13, 16 e 24. Também Efésios 5, 5, Efésios 5, 25 e 31 e Efésios 6, versículos 11 e 13. Você encontra todo essa palavra que eu vou falar agora nesses textos, ok? Primeiramente a gente vai fazer uma pequena introdução, né, que vai ser o nosso primeiro vídeo, e nós vamos falar dessa questão já no segundo vídeo. Vamos falar dos 7 aspectos da igreja no segundo vídeo. Nesse primeiro vídeo nós vamos fazer uma pequena introdução, espero que você entenda e espero que você guarde isso aí, ok? São vídeos curtos, mas vídeos assim, joia, ok? Então, ao longo de toda a história, Satanás, ele de alguma forma danificou a igreja pela religião, pelo conhecimento e também pela organização, ok? Esse é o objetivo de Satanás, ele é dividir o corpo de Cristo, por meio de conhecimento, de doutrina e destruir as funções dos membros do corpo, né? Por meio de organização, especialmente aquela que resulta no sistema de clérigos e leigos, né? Clérigos e leigos, você já sabe, são aqueles que estão acima e os outros que estão abaixo. Clérigos são os de cima, leigos são os de baixo, aqueles que não têm entendimento, ok? Então eu quero que você entenda isso, que você guarde isso no seu coração, você vai aí pensando, né, nessas questões que nós vamos delatar aqui para você, falar aqui para você, compartilhar, ok? Então esse sistema ele tem substituído as funções dos membros do corpo de Cristo. Se Satanás não consegue, de maneira nenhuma, ele não consegue manter as pessoas afastadas do Senhor, então ele procura danificar o corpo e corromper o corpo de Cristo, ok? Ele vai corromper o corpo de Cristo. Então a intenção de Deus não é simplesmente salvar milhões de pessoas, como muita gente pensa, que Deus vai salvar todo mundo, não é isso. E depois vai levá-la para o céu, também não é isso, ok? E nós vamos depois fazer vídeos a respeito disso aí. E espero que você possa gostar desses vídeos e publicá-los aí para as pessoas, ok? Então a intenção de Deus, em seu eterno propósito, é ter o corpo para expressar Cristo. Esse é o desejo de Deus, é o que mais Deus deseja, é ter um corpo que Cristo possa ser expresso. Quando falamos de corpo, nós estamos falando de corpo em unidade, de corpo mesclado com Cristo, de corpo que expressa Cristo. Corpo aqui, ele tanto é universal como local. Então, por isso, nos outros vídeos, nós vamos falar dessa diferença, dessas coisas, ok? Então, preste bem atenção. Efésios 3, 10 e 11 é que fala disso, do propósito da intenção de Deus. Então, ele deseja ter um certo número de crentes genuínos edificados juntamente na vida de Cristo. Então, o desejo de Deus é ter um grupo de pessoas que o expresse, que possa viver, estar vivendo por Ele, falando por meio dele, ok? Então,
vamos ver aqui. A edificação da igreja hoje. Devido às sutilezas de Satanás, muitos pensam que a edificação pode ocorrer somente no futuro, né? Todo mundo é edificado num só corpo. Isso as pessoas pensam que é no futuro, e não é, tá? Então, de acordo com esse conceito, tudo que podemos fazer hoje é pregar o Evangelho, levar as pessoas ao Senhor, ajudar a conhecer a Bíblia, a amar o Senhor e a buscar a espiritualidade. É isso que a gente pensa, é que as pessoas pensam, né? Que é só isso que se deve fazer. Não. E alguns mestres cristãos dizem que, de acordo com a tipologia do Antigo Testamento, nós estamos vivendo na era de Davi, né? No tempo de lutar as batalhas, de fazer preparativos para a edificação do templo. Mais tarde, na era de Salomão, o templo será edificado. Esse ensinamento, entretanto, anula o livro de Efésios. O livro de Efésios não fala isso. Você vai ver aqui em Efésios 2:22, fala assim, Paulo escreve, no qual vós também estáis sendo edificados juntamente, né, para ser habitação de Deus no Espírito. Ele está dizendo, está sendo, não será, está sendo, ok? Então esse versículo não diz que seremos edificados algum dia no futuro, mas diz claramente que estamos sendo edificados hoje ainda. Portanto, a edificação da igreja é para hoje, tá certo? E você deve estar envolvido na edificação da igreja, porque a edificação da igreja é para hoje. Em Efésios 4:11 e 12, nós vemos que o Senhor ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vista ao aperfeiçoamento dos santos e para o aperfeiçoamento dos santos, né? Para a edificação do corpo de Cristo, né? Se as pessoas elas são para, ok? São para o corpo, não são para si mesmo, não são para as pessoas, mas é para o corpo de Cristo. Então isso também indica que a edificação da igreja está ocorrendo hoje, né? Porque Deus deu, a Bíblia diz que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, né? Deus deu dons aos homens para a igreja, para que a igreja possa existir, para que a igreja possa aparecer, para que haja edificação, crescimento, ok? Espero que você esteja me entendendo isso aí. Então Efésios 4:16 oferece mais provas disso. E aqui vemos que o crescimento que é para a edificação do corpo. Então a operação segundo a medida de cada parte leva ao crescimento do corpo para a edificação de si mesmo em amor. E a palavra de Paulo indica claramente que o crescimento que é para a edificação está ocorrendo hoje. Hoje está ocorrendo essa realidade, ok? Certos mestres cristãos evitam o assunto da edificação presente no corpo porque sabem que estão numa situação em que é impossível ter a vida da igreja. Não é impossível, certo? Não é impossível. Só é impossível se manter ainda a questão de doutrinas, manter ainda a questão de filosofias, ensinamentos, né? Todas essas coisas que são colocadas ao invés de ser Cristo o centro, né, de todas as coisas no viver do cristão. Ok? Então aqui, em divisão, por isso que estão em divisão. Então podemos somente apertar as mãos sobre os muros, né? Apertar a mão sobre os muros e viver bem, viver assim uns com os outros, né? Que são um em Cristo. Então isso, entretanto, é uma unidade falsa, né? Uma unidade em aparência, onde cada um tem o seu rebanho, cada um tem a sua igreja, cada um tem sua igreja, entre aspas, né? O seu grupo, e na verdade não é isso que o Senhor tinha em mente, ok? Então isso aí é uma falsa unidade em aparência. Portanto, eles desculpam-se de sua situação, dizendo que é impossível a igreja ser edificada hoje, e segue o ensinamento de que a edificação da igreja será apenas no futuro. Essa é a sutileza de Satanás, né? Não quer que exista edificação hoje, não quer que cresçamos hoje, né? Então por isso nós precisamos atentar para isso, ok? Preste bem atenção, nós estamos falando da igreja, estamos falando do corpo de Cristo, e mais tarde nós vamos ensinar você, mostrar para você o que é a igreja, né? O que é o corpo de Cristo. Poxa, isso é um assunto maravilhoso. Eu sei que você já viu Cristo, mas você precisa ver a igreja. A igreja é algo revelado por Cristo, ok? Então a promessa do Senhor de edificar a sua igreja, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quem é o edificador? Não somos nós, é o Senhor.
nós somos apenas membros, estamos aí disponíveis para a edificação da igreja. Esse vídeo, por exemplo, é um vídeo para edificação, para que você seja edificado, ok? Então, não importa quantas almas conduzamos ao Senhor, não importa. Quantos santos possamos edificar e quantos ajudemos outros a estudarem a Bíblia, não importa, tá certo? A serem espirituais. O propósito de Deus não é cumprido nisso, né? De pessoas que sabem a Bíblia, pessoas que estudam teologia, pessoas que sabem cantar, pessoas que... esse tipo de ensinamento não ajuda a edificação, ok? E nós vamos ver o que é edificação, nós vamos ver o que edifica e vamos ver quem edifica, né? E qual é o produto, o material usado na edificação. Tudo isso nós vamos ver. Eu quero ter o prazer de compartilhar isso com você, porque é maravilhoso quando isso acontece em nossas vidas. Nós descobrimos realmente o que é a igreja, descobrimos, né, qual é o propósito de Deus, qual é a economia de Deus, tá certo? Então, por isso, nós vimos aqui que Deus ele tem um propósito, tem uma meta, ele deseja algo. Se ele deseja algo, ele mesmo vai cumprir. E eu creio que a principal razão para a demora da volta do Senhor é a sua igreja ainda não foi edificada, tá certo? Isso aí é a demora, porque a igreja precisa ser edificada, precisa haver santos edificados, ok? Então, em Mateus 16, 18, o Senhor, Jesus, ele prometeu e enfatizou: edificarei a minha igreja. A edificação pertence ao Senhor, ok? Então, essa palavra deve ser cumprida antes que o Senhor volte. Caso contrário, quanto à edificação da igreja, ele seria, vamos dizer assim, envergonhado se não houvesse essa edificação, ok? Satanás seria capaz de vangloriar-se de ter derrotado o Senhor. Seria capaz então de dizer ao Senhor dessa forma: por quase 2000 anos você tem tentado edificar a igreja, mas não tem sido bem sucedido. Seu trabalho na cruz, em ressurreição e ascensão e como Espírito que dá vida, não tem sido suficiente para derrotar-me. Você não atingiu a sua meta. Ele poderia dizer isso, não é verdade? O Senhor Jesus não permitirá Satanás falar essas coisas, ok? Se vangloriar deste modo e envergonhar por meio da edificação da igreja. Ele vai envergonhar Satanás, ok? Mesmo que por meio está uma era de escuridão, está tudo, né? Essa escuridão aí terrível. Então assim o Senhor ele poderá gloriar-se dizendo a Satanás: Satanás, mesmo nessa era escura e maligna, eu edificarei a minha igreja. Né? Ele pode falar isso aí, porque com certeza o que ele fala, o que ele promete, ele cumpre. A edificação da igreja. O Senhor está fazendo um trabalho maravilhoso de restauração. Ele mostrará ao seu inimigo que é perfeitamente capaz de edificar a sua igreja. Então, não importa qual seja a situação na terra, nós temos certeza de que o Senhor está dando cumprimento no trabalho da sua restauração, ok? Então, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos tomar posse, tomar posição. Então, posicionando-se contra a degradação. O cristianismo atual está cheio de religião, doutrina, organização, formalidades, rituais, regulamentos. Nós precisamos sair dessa situação que nos prejudica, que não nos deixa crescer, que nos faz amadurecer. Então nós precisamos sair disso, filosofias, né? Então as pessoas são auxiliadas a serem salvos e tornarem-se religiosas e a buscar espiritualidade, e a desejarem caminhar mais próximo do Senhor. Todavia, onde está o corpo? Né? Você vê muitos cristãos aí, sabendo a Bíblia, tendo conhecimento, sabendo cantar e tudo, mas onde está o corpo? Onde está a unidade disso? É isso que nós precisamos ver, ok? As pessoas elas estão sendo auxiliadas de todas as formas, mas onde é que está o corpo? Onde o corpo aparece? É isso que nós precisamos ver, é o corpo. Por isso nós precisamos tomar posição, tá certo? Parece que muitos cristãos não veem a igreja, elas não veem a igreja que é enfatizada no livro de Efésios. A igreja, né, tem uma ênfase ali no livro de Efésios, e as pessoas precisam ver isso. E em sua sutileza, o inimigo, Satanás, usa várias coisas boas, assim como doutrina fundamentalista, né, para danificar a igreja. Devemos posicionar-nos contra a degradação do cristianismo atual. Fazendo isso, não lutamos contra as pessoas, mas contra o diabo, o sutil, é o enganador, que tem enganado muita gente, muitos cristãos. Então, por ser o Senhor soberano, ele não pode ser derrotado. Ainda hoje, ele está cumprindo o seu propósito na terra, na restauração
do Senhor, e não somos pela religião, conhecimento, organização, ritual, formas ou regulamento. Nós somos unicamente pelo Cristo todo inclusivo, como Espírito que dá vida em nosso espírito. E quando desfrutamos do Cristo amalgamado de uma maneira corporativa, temos a vida da igreja. A vida da igreja é Cristo. A vida da igreja é o viver de Cristo, né? Sem regras, sem como é que fala, formas, doutrinas, sem formalidades, sem religiosidade. A igreja é Cristo. Então, meu amado, se você gostou desse vídeo, espere o próximo, que nós vamos falar dos 7 aspectos da igreja. Isso foi só um resumo para nós entrarmos nessa realidade, para você ver como que está a situação da igreja, ok? Eu espero que você goste desses vídeos, que Deus abençoe e compartilhe para outras pessoas, né? Nós vamos estar falando dessas questões. Em nome de Jesus, nós vamos estar lendo aqui vários livros, para ajudar você a ter uma compreensão melhor dessa realidade, ok? Muito obrigado e que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo aí, ok? Muito obrigado. Até a próxima.